Olá, viva, boa tarde. Eu sou o Carlos Gonçalves. Então, o nosso grupo já foi apresentado, mas sou eu, a Wellison, a Carla, a Paula e o Ricardo. O nosso trabalho é sobre a integração do BIM, gêmeos digitais e inteligência artificial para a manutenção preditiva na construção civil. Então, o que é que nós queríamos fazer? Nós queríamos criar uma solução com inteligência artificial apoiada nos modelos de BIM, para prever as falhas nos ativos e programar as manutenções. Isto para quê? Para termos uma maior eficiência, sermos mais sustentáveis e ter a noção do risco na tomada de decisão. Então, para isso, o que é que nós fizemos? Criámos um método com quatro etapas, em que no primeiro método aperfeiçoámos os modelos BIM, na segunda fase integramos o Digital Twin e fazemos o treino dos modelos de IA. Na terceira fase, fazemos a monitorização dos equipamentos de forma constante para poder correr os modelos de inteligência artificial em simultaneidade e realizar a análise preditiva. E na quarta fase, a atualização da predição do modelo de IA dentro do nosso modelo BIM. Pronto. Para isso, na primeira fase, então, detalhando um bocadinho, criámos o nosso modelo BIM com as exigências do EIR do nosso cliente, com as características geométricas, com a informação necessária, e vamos ao line, não é? Ao Level of Information Need. Depois passámos para uma segunda fase em que atualizámos o nosso modelo BIM em obra, com as alterações que foram realmente efetuadas em obra, ou seja, a marca do equipamento, a ficha técnica do equipamento, o posicionamento dele. E numa terceira fase, incorporamos dentro do nosso modelo a parametrização necessária para depois fazermos a ligação com o IoT e com os sensores. Pronto, usamos também o formato aberto COBie para a manutenção, para depois podermos finalmente termos o nosso modelo AIM. Alison, passava agora a ti. Alison? Alison? Ai, gente, não te escuta, de repente está no mudo? Não. Alisson? Para o tempo, Diego. Oi, estão me ouvindo? Pronto, Sim, agora Agora sim. sim. Estão me ouvindo nitidamente? Sim. Sim, sim. Para aí, Então, Paulo. dando... Boa tarde, pessoal. Agora sim, né? Dando sequência à apresentação, então, né, para avaliar o estágio de maturidade da proposta, nós utilizamos uma metodologia incremental, né, uma metodologia incremental Digital Twin, IDTW, e aí, com base na pontuação obtida na aplicação desse framework, o projeto foi classificado como um gêmeo responsivo. Isso indica que ele está no nível intermediário de maturidade, né, e é um resultado que sugere que há viabilidade para o desenvolvimento, entretanto, com um conjunto limitado de funcionalidades. Pode passar, Paula. Aí, falando dos dados, né, o nosso banco de dados, que a gente utilizou para a criação dos modelos, ele contém aproximadamente 50 sensores e 220 mil registros, né? É um banco de dados bem generoso, mas na análise exploratória, ela revelou para a gente um alto nível de correlação entre algumas variáveis independentes, né? Sugerindo que havia uma redundância entre esses sensores, e isso, né, é uma preocupação, né? Isso afeta diretamente, principalmente modelos lineares, como a regressão logística, né? Que é um algoritmo de classificação, né, amplamente utilizado e que a gente utiliza no nosso trabalho, né? Identificou-se também assim, que um dos sensores ele tinha 92% de correlação com a variável resposta, indicando que ele, né, sozinho, ele podia ser suficiente para a elaboração do modelo preditivo, ou que se tratava de um caso de leakage, né, de vazamento, que, na verdade, a resposta estava contida dentro dessa variável, né? Então, na direita, a gente pode ver o histograma desse sensor, né, e dá para visualizar ali, né, claramente uma fronteira entre os dados, né, para a variável dependente, machine status, né, para onde ela está normal, e os outros dados onde indicam a necessidade de manutenção, né, colocando assim em questionamento a relevância do desenvolvimento de um modelo, né, uma vez que um simples limiar já poderia ser suficiente para a classificação. Então, né, foram desenvolvidos 3 modelos de aprendizado de máquina para classificação, né? Utilizamos os algoritmos de regressão logística, o KNN e florestas aleatórias, né? A gente usou várias métricas, né, de avaliação. As métricas adotadas foram precisão, recall, acurácia e F1 score.
daí todas as métricas indicaram um desempenho praticamente perfeito, né? Levantando mais suspeitas sobre a real relevância dos modelos e a existência de um overfit. Entretanto, né, foram aplicadas boas práticas para mitigar o overfit, então a gente, né, descartou essa hipótese. Né, a figura à esquerda, ela ilustra uma das árvores de decisão geradas pelo algoritmo de Randall Forest, né, floresta aleatória, e ele, né, e vale a pena destacar o alinhamento, né, dessa árvore, em específico, com o histograma apresentado no slide anterior. E, né, da figura e da série temporal, né, na análise da série temporal do sensor escolhido da variável resposta, ela confirmou, né, que os modelos envolvidos eles possuem uma boa capacidade de identificar as falhas que já ocorreram, mas eles não conseguem prever falhas futuras com uma antecedência significativa, né? Isso pode ser explicado pelo comportamento dos próprios sensores, né, do próprio sensor avaliado, que ele apresenta variações abruptas sem uma tendência clara, né? Pode passar, Paulo. Então, né, com base na análise crítica do nosso banco de dados e na compreensão física do sistema, a gente propôs uma instrumentação IoT, né, capaz de gerar registros abrangentes que poderiam gerar um modelo, né, capaz de prever falhas futuras, né? Então, nesse banco de dados, né, ele incluiria uma variável de timestamp, uma marca temporal, né, horas de funcionamento, temperatura, pressão de operação, vibração, entre outros parâmetros que seriam relevantes para o monitoramento e o diagnóstico do sistema. Mas a outra fase seguinte seria a atualização dinâmica do modelo BIM via EFC, ou seja, tendo os dados todos monitorizados com IoT, o modelo de IA passa a processar os dados em tempo real, identifica os equipamentos que necessitam de manutenção. Com essa identificação no parâmetro que já está dentro do modelo BIM, necessita ou não de manutenção, passa sim ou não, atualizamos esse IFC dentro do nosso CDE ou no visualizador de IFCs, e com uma parametrização conseguimos indicar se a máquina precisa ou não de monitorização de manutenção. Força. Aqui podemos ver que se a máquina estiver a amarelo, são as máquinas que estão identificadas com necessidade de identificação de intervenção. Podemos também incorporar os parâmetros que deram origem à decisão da necessidade de manutenção, aqueles que o Alisson frisou atrás, o caudal, as horas de operação, a pressão, as rotações, a temperatura, a vibração, ou seja, quando o modelo de IA determina se necessita sim ou não da manutenção, incorpora dentro do modelo BIM os dados que deram origem a essa previsão. E pode ser também incorporada a probabilidade desse acontecimento acontecer. Força. Depois, dentro da nossa CDE, o utilizador ou o sistema pode gerar um issue para identificar como crítico para manutenção o equipamento ao gestor da manutenção. Temos aqui um exemplo disso, em que, por exemplo, o Carlos Gonçalves seria o utilizador que fez a comunicação da necessidade, com base no modelo de previsão de IA, para a Paula Mota, que seria a gestora dos equipamentos e ia tomar a decisão se necessitava de manutenção ou não. Neste caso, estamos perante um modelo responsivo, porque a ação humana é que decide se vai ou não vai haver intervenção. Se tivéssemos um estágio de maturidade de implementação de IA superior, podia ser adaptativo ou inteligente, não haveria necessidade de fazer o issue, o próprio sistema atuaria diretamente sobre os equipamentos com atuadores. Não havia assim necessidade de intervenção humana. Em forma de conclusão, concluímos que o nosso modelo proposto funciona e é útil, ou seja, o ajuste dos modelos BIM com a informação completa para a utilização do modelo em fase de gestão de ativos é útil. A aplicação da metodologia incremental de gêmeos digitais permitiu avaliar o nível de maturidade necessária. O treino de modelos com inteligência artificial com base em dados históricos fiáveis é viável e de grande utilidade e dá para fazer manutenção preditiva. O uso de tecnologias IoT permite a monitorização contínua dos equipamentos e torna-se possível fazer uma monitorização preditiva. Os modelos apresentam um ajuste quase perfeito, ou seja, os nossos modelos de inteligência artificial apresentam um ajuste quase perfeito aos dados que nós temos, mas verifica-se que os eventos classificados como falhas estão associados a variações abruptas, o que são ineficazes na previsão de falhas. Okay? Isto indica que os sensores utilizados conseguem medir as consequências das falhas, mas não as suas causas, ou seja, a escolha do tipo de sensor que vamos monitorizar é crucial para fazer uma manutenção uma análise preditiva da manutenção. Demonstrou-se ainda que a atualização dinâmica do modelo BIM via IFC, utilizado no CDE, num telemóvel ou num tablet, proporciona um fluxo de trabalho muito mais ágil.
Para concluir, É. apresento uma imagem de um menino olhar para o mundo, uma imagem de Banksy, e quero essencialmente frisar que o uso da inteligência artificial demonstra-se muito promissor. No entanto, o pensamento crítico e as skills humanas ainda são fundamentais para a qualidade no momento da tomada de decisão. Como Kasparov diria, a verdadeira força da inteligência artificial não está em substituir os humanos, mas em potencializar as nossas habilidades. O julgamento humano e o pensamento crítico continuarão sendo fundamentais para tomar as melhores decisões. E para acabar, Alison, é contigo. Falar um pouco sobre os desafios enfrentados, né? A gente identificou alguns desafios relacionados à qualidade e à estruturação dos dados, né? Que é recorrente nesse tipo de aplicação, e isso impacta na confiabilidade e na eficácia dos modelos preditivos, né? Além disso, encontramos algumas dificuldades em encontrar ferramentas open source que permitiam a alteração do estado, né? No arquivo IFC, o estado previsto em tempo real, né? Exigindo algumas adaptações ou desenvolvimento de soluções personalizadas. Pode passar, Paula. E, por fim, né, pensando em contribuições para trabalhos futuros, né, a gente sugere a investigação de padrões ocultos nas séries temporais para aprimorar a previsão de falhas, né, a aplicação da metodologia proposta em outros bancos de dados para modelos mais relevantes, né, para tomada de decisão, e o desenvolvimento de um framework open source que seja capaz de prever essas redundâncias, né, que seja capaz de usando confiabilidade para prever essas redundâncias, né, nos equipamentos e antecipar falhas e atualizar o estado em tempo real. E, por fim, a expansão dessa metodologia para edificações inteligentes, considerando um conjunto de equipamentos como ativos interdependentes, né, junto com a edificação. E aí, pode passar. Esse último slide, só algumas referências, né, de destaque do nosso trabalho. E obrigado, e chegamos ao fim.